Olá, meus amores, tudo bom? Hoje vamos falar sobre um assunto super interessante, misterioso, que é Lilith. O que representa Lilith no nosso mapa natal? Eu acho super válido vocês passarem a prestar atenção nesse ponto no mapa que às vezes algumas pessoas que fazem interpretação de mapa, alguns astrólogos, às vezes deixam esse ponto de lado, né? Meio que esquece esse ponto. Não, deixa esse ponto para lá. Não, esquece isso, né? Depois resolve esse ponto. Agora, para mim, na minha visão, eu acho válido a gente entender, afinal de contas, o que é isso, né? O que representa isso na nossa vida? Por que tem esse ponto? Por que tem essa luazinha, essa lua escura, que tem uma cruz embaixo e que todo mapa natal, geralmente a maioria dos mapas, tem esse ponto, né? Um pontinho preto, pequenininho, tá lá, e ele fica num signo e fica numa casa. Todo mundo tem a sua Lilith, não adianta, né? Todo mundo aqui encarnado tem esse ponto no mapa e muitas pessoas não entendem o que representa isso, tá? Então hoje nesse tutorial eu vou explicar para vocês. Primeiramente, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou Gaia Yasmin, também conhecida nas minhas redes sociais como Maria Paula Achos, tá? Então se quiser saber mais sobre astrologia, numerologia, florais e autoconhecimento, é só você se inscrever aqui no meu canal, deixar aqui seus comentários, o que você está achando aqui do meu conteúdo, também dar a sua curtida, tá? E espalhar esse conteúdo com as pessoas aí que você considera que são importantes, que vão gostar de aprender desses conhecimentos. Ok? Então, bora aí falar sobre Lilith, tá? Eu vou tentar ser a mais prática, objetiva e direta, para não ficar falando de muitos termos matemáticos sobre Lilith. Até poderia, como que funciona a eclíptica, né? A elíptica da Lilith, né? Que é um ponto vazio, então Lilith não é um corpo celeste, então você não vai ver a Lilith no céu. Não é como você está vendo Saturno, como você vê Júpiter, como você vê a Lua, você vê o Sol, você vê, né, dependendo do local que você esteja, você está enxergando ali alguns corpos celestes. Lilith você não vai enxergar. Por que você não enxerga Lilith? Porque, na verdade, Lilith é um ponto que é um vazio representado pelo movimento da elíptica da Lua em torno da Terra. Então, esse ponto, matematicamente, é chamado ponto vazio ou ponto negro. Só que isso não necessariamente significa que, então não representa nada. Não, representa sim, representa aí muito, certo? Mas isso não é um corpo celeste, tá? É um vazio. Agora que vem a questão. Vazio, já que estamos falando de ponto negro, estamos falando de ponto vazio. E o que é esse vazio de Lilith? Isso representa algo na nossa vida passada que não foi resolvido. Exatamente, tá? Então, exemplo, vamos supor que uma pessoa em vidas passadas, ela era para ter estudado, né? Para conseguir ter tido uma vida muito melhor. Vamos supor que foi um cara, exemplo, um cara que teve um comércio e ele vendia, ele vendia remédios, ele fazia cremes, ele fazia às vezes uns produtos para melhorar a saúde das pessoas daquela época, né? De repente ele tinha um comércio, ele tinha uma barraquinha que ele fazia lá umas coisinhas. Você passa isso que tira a tua dor, isso aqui melhora esse seu mal-estar, cheira esse negocinho que você vai melhorar da tua falta de ar, entende? Então, de repente, essa pessoa que trabalhava com esse comércio, ele tinha essa vontade de aprender, de ter conhecimentos científicos sobre aquilo que ele estava querendo vender, ou que, na verdade, de repente até vendia, se ele tinha uma boa lábia, se ele tinha, de repente, aspectos bacanas de comunicação, se ele tinha bons aspectos de casa 3 ou de gêmeos, de repente ele era um excelente vendedor. Ele vendia por conta da lábia, por conta da sua capacidade de convencer o outro, mas ele de repente guardava aquele sentimento profundo, oculto, uma frustração, uma certa decepção por não entender profundamente daquele assunto. De repente, esse vendedor, quando ele ficava quietinho no quarto dele, no silêncio de noite, né, ele ficava pensando, poxa, mas se eu tivesse feito faculdade,
né? Se eu tivesse feito uma faculdade, se eu tivesse feito um doutorado, um mestrado, talvez as pessoas dariam mais valor para o meu trabalho. Será que se eu tivesse, aí ele pode de repente ter ficado em vidas passadas com esses pensamentos de frustração, decepção, vazio, um sentimento que faltou algo, né? Tá faltando algo. Poxa, eu podia ter estudado mais, né? Eu podia ter feito faculdade, eu podia ser um cientista, eu poderia ser um cara que estava aí apresentando uma marca famosa e isso ter até uma validação mundial. Por quê? Porque eu estudei, eu fiz uma faculdade, eu sou um cara renomado. E isso significa Lilith. Esse homem, de repente, veio a desencarnar, com certeza, né? Desencarnou, acabou a vida dele e ficou esse vazio emocional. Então, grava essa palavra. Ficou um vazio emocional. Por que é vazio emocional? É um ponto preto, vazio, né? Por isso que é lua negra, vazia. Por que ficou esse vazio emocional? Porque lua é emoção, para quem já me segue nos meus outros tutoriais, sempre quando eu falo da lua, são o quê? São as nossas emoções, como a gente se sente. Então, de repente, ele em vidas passadas, quando ele desencarnou, fez o seu desenlace, voltou para o plano astral, ele levou esse sentimento desse vazio, dessa decepção de repente, não ter levado a sério os estudos. Agora, por que motivo ele não estudou? Aí realmente teria que ele fazer, nessa vida agora, voltar a fazer uma hipnose, fazer uma regressão de vidas passadas, para entender, né, se realmente foi preguiça ou se foi porque não tinha tempo mesmo, ele tinha que trabalhar muito, não teve tempo de fazer faculdade. Mas aí, quando ele reencarna nessa vida, ele já volta para essa vida com esse sentimento de algo faltou. Algo precisa ser preenchido, entende? Por isso que é o vazio, é uma sensação de vazio, é uma frustração que isso, gente, é um sentimento que muitas das vezes você não sabe por que você sente isso. Isso é uma coisa importante para a gente entender, tá? Até porque quando alguém está procurando um terapeuta para fazer uma terapia com um psicólogo, vai fazer uma terapia com um psicanalista, né? Ou qualquer outra terapia, porque a pessoa não entende de onde vem esse vazio. De repente, é uma pessoa que está usando drogas, é uma pessoa que já está fumando, uma pessoa que está bebendo, uma pessoa que está comendo demais. Ela não sabe por que ela tem essa frustração, ela não entende, é um vazio tão grande, ela não sabe explicar de onde vem aquilo. Isso é um vazio da sua lua negra, algo que lá atrás ela não preencheu, certo? Ela não preencheu. Então fica esse sentimento de que ela precisa preencher isso. Mas não necessariamente nessa vida, que esse cara de repente já encarnou, ele vai concluir isso. Pode ser que ele conclua ou não, tá? Pode ser que ele não conclua e vai levando para outras e outras e outras encarnações. Então, se esse cara, ele encarnou, voltou como comerciante, montou uma loja até mais bonita, agora nessa encarnação essa loja tem ar-condicionado, agora nessa loja ele fatura mais, mas ele ainda continua sentindo o quê? Uma frustração, um sentimento estranho, um vazio, de que está faltando alguma coisa. Então, de repente, é por conta do posicionamento que ele tem da Lilith. Essa Lilith tem esse vazio desse conhecimento profundo. Olha que coisa interessante. Então, daí, vocês começam a entender devagarzinho o que é esse posicionamento no seu mapa. E que dá o quê? Dá uma tristeza. É um sentimento de tristeza. Ou um sentimento de medo, tá? É um mix de medo, né? Ou de tristeza, por conta desse espaço que você fala, o que faltou, meu Deus do céu, o que foi? Quando você faz seu mapa natal, que você percebe o posicionamento da sua Lilith na casa astrológica e no signo que ela se encontra, aí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, entendeu? Então, esse cara, de repente, nessa encarnação, pode ser que ele não vai fazer, ele vai continuar sem faculdade.
tá? Talvez ele até tenha medo de fazer faculdade. Olha que coisa mais doida. Apesar de ser um vazio, ele nem faz, porque ele tem medo. Tem medo de repente, a faculdade estragar tudo. Então, ele precisa ir vencendo aos poucos para ir preenchendo esses vazios que ficou da Lua, esses vazios emocionais. Então, dependendo de como que a pessoa já começa a ir trabalhando essa Lilith, ela vai se preenchendo, mas eu poderia dizer que também esse ponto pode receber um outro nome que eu gosto muito, que é um ponto onde você consegue sublimar. É uma sublimação desse ponto, tá? Bom, por que eu uso essa palavra sublimação, tá? Vamos tentar fazer agora uma comparação didática com um filme que lançou uns anos atrás. O nome desse filme é um filme infantil, tá? Eu gosto de fazer comparações com alguns filmes infantis porque eu tive muitos filhos e a coisa que mais eu fiz, além de trabalhar, né, era levar meus filhos para cinema. Então, eu assisti literalmente todos os filmes infantis famosos, aquele Toy Story, Shrek, tudo mais. Eu assisti todos, cinema, em casa e assim por diante, né? Muito filho, ainda fora dizer as visitas, né, dos primos e blá, blá, blá. Mas teve um filme infantil chamado Como Treinar Seu Dragão, tá? Que eu recomendo que vocês assistam, tá? Ah, mas é infantil. Não, gente, ele tem uma proposta muito legal de você entender a sua Lilith no seu mapa, tá? Só que de uma maneira o quê? Lúdica, didática, para ficar mais leve, senão o assunto fica o quê? Pesado, fica difícil, fica duro, fica, né? Aí as pessoas falam que é uma coisa sombria. Não, aí se você enxergar dessa forma, realmente vai ser, porque o que você vibra é o que você é. Lembra que eu comentei disso, tá? Então, eu até quero falar um pouquinho, depois que eu falar do filme Como Treinar Seu Dragão, que se você não tem uma Lilith já sublimada, essa Lilith, ela enfraquece a sua Lua, porque a Lua é uma oitava de Lilith e Vênus é uma oitava da Lua e Netuno é uma oitava de Vênus. Bom, vamos resumir isso aqui, né? A Lilith gera a Lua gera Vênus e Vênus gera, tá, a Netuno. E então, gente, como é que funciona isso? Vamos resumir. Você hoje quer ter uma vibração de prosperidade e de amor maravilhosa, você quer atrair coisas boas, porque quem faz a atração é a Vênus. E Vênus depende de quê? Do alimento de Lua. E a Lua depende do alimento de quem? De Lilith. Ou seja, se a gente não sublima ou tenta sublimar a nossa Lilith, a gente deixa a nossa Lua fragilizada emocionalmente, e isso também vai repercutir na nossa Vênus, que também pode repercutir no nosso Netuno, porque uma é a oitava da outra. Olha só a matemática, olha só aí a dimensão do negócio, né? A dimensão das coisas, tá? Voltando ao filme do Como Treinar o Seu Dragão, eu vou dar aqui um pequeno resumo, como diz em outras palavras, dar um spoiler aqui do filme, né? Porque ele realmente faz uma analogia muito interessante sobre você entender esse ponto no mapa, tá? Olha que coisa interessante. No filme, era um filme onde tinham homens extremamente fortes, né? Homens vikings, que eram, assim, os grandes guerreiros que conseguiam dominar os dragões, não é? De uma região. E eles tinham um hábito de ficar falando, eu consegui esse dragão que faz não sei o quê, eu dominei, eu peguei uma corda, eu fiz uma lança, eu joguei uma pedra. Eles sempre falavam de dragões ferozes que eles tinham o quê? O domínio. Olha que coisa interessante. Mas tinha um dragão, né, que era o dragão mais misterioso, mais temido, que ninguém ousava, olha que ponto interessante, olha como é que é legal a gente chegando aí em Lilith, né? Ninguém ousava a querer entender, ninguém ousava, né, se aprofundar sobre isso, porque era considerado como né, uma fera, que era, eu não lembro como é que eles davam o nome no filme a esse dragão, né? Tinha um nome, né?
Eu esqueci o nome agora. Depois vocês colocam o nome do bichinho. Mas tinha um nome. E era preto. Olha, Lilith é preta, né? Era um ponto preto, né? Então, todas as vezes que os Vikings ficavam lá se encontrando para falar dos dragões, esse ponto ninguém tocava, né? Era tipo assim, isso aqui você deixa de lado. Tipo Lilith. Tem muita astróloga que fala, não, deixa de lado. Vamos falar de Saturno, vamos falar de Plutão, vamos falar de Netuno, vamos falar de Júpiter. Esse ponto deixa de lado. Entende? Eu já vi muito astrólogo fazer isso. Muito mesmo. Deixa de lado, isso aqui, bota pra lá. Pronto, é um ponto preto, é um apogeu, né? Ok, tem uns que falam, isso aqui é um apogeu, é o ponto mais distante, e tarará, né? Enfim, e deixa de lado. Mas aí tem uma pessoa no filme, que é um garotinho, magrinho, fininho, né? Que ele não se enquadrava aquele perfil dos Vikings, dos poderosos fortões. Ele era magrinho, fininho, mas era super o quê? Inteligente e curioso. Ele queria questionar sobre essa fera aí, né? Ele perguntava, mas o pai dele desviava para cá, desviava para lá, falava que era uma fera assim, que era mais temível e perigosa, né? E que ninguém conseguia saber o que era e como lidar com aquela fera, né? O que aconteceu? Ao longo do filme, esse menino teve contato com essa fera, né? Então aí vocês vão assistir o filme se vocês quiserem. Eu não vou contar o resto. Mas resumindo, esse garoto foi começando a entender quem era essa fera. Mas o detalhe importante ele não dominou essa fera. Podem observar no filme, ele não dominou. Ele compreendeu. Isso é sublimação de Lilith. Então, isso que nós deveríamos fazer quando a gente começa a querer trabalhar esse ponto no nosso mapa. Não é dominar. Dominar acabou. É você pegar uma fera, né? Vamos supor, é um bicho feroz que está dentro de uma jaula e você simplesmente abrir a jaula e voar para dentro dela. Não, eu vou dominar na força. Acabou. Você vai ser destruído. Porque isso é uma força de instinto, é uma força sexual, é uma força oculta. Lilith é considerado, para muitos astrólogos, que é o lado feminino de Plutão, tanto que quando foi descoberto Lilith, foi no mesmo ano que foi descoberto Plutão. Né? Então dizem que Lilith é o lado feminino de Plutão, certo? Então onde você tem Plutão no seu mapa, é uma força oculta de regeneração, de empoderamento ou de destruição, como eu sempre explico quando eu falo de Plutão para vocês, mas é uma força masculina. E Lilith representa uma força feminina, ou de empoderamento ou de destruição. Vai depender como que você vai sublimar essa força que tem dentro de você, que aí, se você consegue sublimar, essa força vira um poder. Grava isso. Força vira poder. Para a força virar poder, você está subindo essas frequências vibracionais e tirando o uso dessa Lilith como força e fazendo dessa Lilith um poder. Olha que coisa mais linda. Isso representa no seu mapa, tá? Então, a gente precisa nessa encarnação, se a gente quiser, não é obrigatório, né? A astrologia inclina, mas não obriga. Mas o ponto que você tem a sua Lilith, né? O signo que ela se encontra e a casa astrológica que ela se encontra, esse ponto é uma força. Esse ponto é uma força que você pode fazer dessa força um poder. Entende? Então agora vamos para o vídeo não ficar muito longo, né? Porque depois eu vou enviar um vídeo para vocês de Lilith nas casas e nos signos, tá bom? Vou fazer isso para vocês. Só que esse próximo vídeo, eu não sei se eu vou conseguir colocar os 12 no mesmo vídeo, talvez vai ficar muito longo, talvez eu vou dividir, sei lá, em 4 partes. Vou ver como é que eu vou conseguir mandar para vocês o material de Lilith, tá? Mas eu talvez vou ter que dividir aí em etapas, tá? Para ficar bem bacana, né? Para passar legal. Lilith em Áries, Lilith em Touro, Lilith em Gêmeos,
né? Falando aqui, já começa a trovejar aqui, ó. É a força, é um poder. Mas, para a gente entender aqui, nesse material aqui sobre a introdução do que representa esse ponto no nosso mapa, é que a Lilith é algo que vem de vidas passadas. É algo que ficou e simplesmente você não trabalhou isso. Ficou esse vazio, sabe? Ficou alguma coisa assim que, digamos assim, misteriosamente, você não resolveu. Você não resolveu isso. E isso às vezes fica o quê? Um incômodo dentro de nós, né? Uma sensação que está faltando. Mas você também pode, né? Só para aliviar os corações de vocês podem ir sublimando a cada encarnação. Você vai sublimando essa Lilith, ela vai se tornando mais preenchida. Ou, em outras palavras, você vai sublimando essa força que antes era destrutiva, agora está se tornando um poder. Então, pegando a história inicial que eu falei, né, do senhor comerciante, que sentia aquele vazio, aquela frustração por não ter uma faculdade. Mas, de repente, ele silenciosamente foi levando muitas vidas com aquilo no silêncio. É um mistério, é o vazio, é algo que ele não sabe explicar. Então, se esse vendedor, tá? Vamos colocar um exemplo, hoje ele está encarnado. E ele não fez ainda uma faculdade, ele não tem uma especialização, ele não se aprofundou em estudos. E ele sente vontade de fumar, sei lá, ele usa drogas, ele bebe muito. Ele tem uma aflição que ele não sabe de onde vem essa aflição, uma agonia que ele relata para a esposa, relata para os amigos. O pessoal, isso aí é ansiedade, você está com crise de ansiedade, né? Aí ele vai no psicólogo, vai no psicanalista, né? Vai no bar conversar com os amigos e ninguém resolve o negócio dele, confere. Por quê? Porque isso é uma coisa muito profunda, é oculta, é misteriosa. Certo? Então, conforme ele for sublimando isso, porque esse ponto dele de não estudar pode também se tornar um medo. Ele pode ter medo. Olha que coisa interessante, né? Ele pode ao mesmo tempo sentir a frustração de não ter estudado, como também medo de não conseguir ser uma pessoa que tem conhecimento. Olha aí. Aí é isso que eu falo, a Lilith fica maior do que o cara. Entendeu? Então é aquele bichinho preto que fica gigante, porque ele não dominou, ele não sublimou aquilo. Então fica um negócio gigante, gigante. Você começa a ficar sendo uma pessoa cheia de medos. Então esse senhor, de repente nessa vida, ele desenvolve síndrome do pânico. Do nada. Do nada. E a esposa dele, você tem síndrome do pânico? Como assim? Por quê? Né? Ele fala, não sei. Mas às vezes essa sombra da própria Lilith dele falando assim, cadê o seu estudo? Cadê o seu estudo? Né? E aí você pensa que é uma outra coisa do outro mundo. Não, mas é isso, esse vazio que ele já está deixando, está arrastando, e ele não resolve em vida nenhuma. Na hora que essa pessoa começa a vencer esse medo, na hora que ele perde o medo de fazer uma faculdade, que ele começa a fazer uma faculdade, que ele começa a especializar, ele vai sublimando essa força, e aí vira o poder dele, e aí ele tem a sublimação desse ponto no mapa, e aí a vida dele ganha um outro patamar. Lembrando, como eu falei lá atrás, da matemática, né? Lilith gera Lua, Lua gera Vênus, e Vênus gera Netuno. Então, de repente, na hora que ele começa a sublimar essa Lilith, que ela começa a ficar empoderada, porque ela foi sublimada, certo? Como eu explico lá no filme, quando o garoto começa a subir nesse dragão preto, dragão negro do filme, né? Que ele começa a subir no dragão, né? Que é a parte que ele se empodera em cima do dragão. Porque ele sublimou, ele entendeu o dragão, ele ficou por cima do dragão, pronto. Acabou. Então, esse comerciante acaba a síndrome do pânico, acaba o sofrimento, acaba a angústia, ele para de fumar, para de beber, né? Para de procurar psicólogo, psicanalista, porque simplesmente era isso, era falta de levar a sério uma faculdade, fazer um mestrado, um doutorado e ser especialista num conhecimento. E, de repente, aquele antigo comerciante de vidas passadas ficava vendendo na feira cremezinhos para poder passar, para curar, né, as dores. Hoje, ele tem uma farmácia.
Hoje ele é um professor de universidade, ou seja, ele usou desse poder, né, dessa Lilith, desse ponto, ele sublimou, ele se empoderou. Talvez hoje a vida dele está num outro patamar, ele ganha muito bem, é um homem bem-sucedido, é um homem empoderado. Olha que coisa interessante, porque ele trabalhou esse ponto. Então, olha que coisa legal, né? Um assunto que pode ser assim insignificante para muitos, né? Insignificante, né? Para outros pode ser assim a virada de chave. Entende? Mas não é necessário que você tenha que, não, eu tenho que resolver isso agora, nessa vida, eu tenho que resolver, eu quero resolver, já que você está falando, então agora eu tenho que resolver isso, né? Agora eu quero saber onde tá? Mas calma, vai com calma, vai fazendo isso devagarzinho, vai devagar. Mas se você já quer, se você já está assistindo esse meu material, talvez uma parte sua já está pronta para começar a fazer esse trabalho de sublimação, né? E olha que lindo, eu acho incrível, porque talvez você está querendo ganhar mais dinheiro, você está querendo ficar mais famoso, você está querendo arrumar um grande amor, e dinheiro e amor é Vênus, mas sua Vênus não consegue vibrar forte, porque ela depende da vibração da Lua, que a Lua depende da vibração da Lilith. Então, olha só, não adianta, né? Então, às vezes, a pessoa está fazendo um esforço danado para conseguir, né? Ai, meu Deus, por que eu não consigo ficar rico? Porque que Vênus é isso, essa vibração de dinheiro, riqueza, amor, né? Por quê? Porque a Lua fica frágil, porque a Lilith dessa pessoa ainda não está sendo sublimada. Bom, gente, esse é o meu material hoje sobre uma introdução, né? Claro que eu fui bem didática, esse assunto tem muito mais coisas para a gente poder desenrolar. Se fosse uma aula de astrologia, eu não daria dessa forma, daria com outras informações matemáticas, astronômicas, certo? Mas aqui o conteúdo é para ser direto ao ponto, para você que está recebendo o seu mapa, ou quem sabe queira fazer o seu mapa, sabe que esse pontinho tem esse significado na vida de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Depois fica aguardando aqui o feedback de vocês aqui nos comentários. E é claro, né? Nos próximos tutoriais eu vou começar a já dar uma desenrolada para vocês aí, de forma mais prática, objetiva, sobre a Lilith nos pontos, nas casas e também nos signos. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.